Você já disse algo para uma pessoa e ela interpretou a mensagem de forma inadequada? O tema de hoje é mensagem, objeto, nem sempre de comunicação. Gente, entender e usar a língua portuguesa pode ir além das convenções gramaticais. Sou Gorete Pinheiro e este é o canal Salve-se Quem Sabe Ler, idealizado a partir de situações vividas por mim, a minha rotina, claro, né? Também relacionadas à língua portuguesa. E foi e ainda continua sendo a minha ferramenta de trabalho. No momento em que uma mensagem está sendo enviada, gente, são necessários aí todos os elementos envolvidos no processo de comunicação. O emissor, receptor, mensagem, canal, código, o contexto, que também é chamado de referente. Sem a presença deles, a comunicação não se concretiza. Não falarei sobre todos aqui de forma particular, mas sobre aqueles necessários para a exposição do tema. Emissor geralmente é o primeiro elemento da comunicação que inicia o processo comunicativo. Até porque o código escolhido por ele precisa ser compartilhado com o receptor. Né? Então, por exemplo, um professor numa aula de alunos surdos mudos, ou um palestrante, né, em que a plateia seja surda muda, ele precisa usar a língua dos sinais, Libras. Dessa maneira, espera-se, né, que o emissor tenha um entendimento claro sobre a mensagem enviada. É bom lembrar que o processo de comunicação só tem fim quando há um retorno, feedback, ali uma resposta do receptor. E isso nem sempre acontece, principalmente em se tratando de sala de aula. Hoje eu trouxe uma experiência vivida por mim, né? Claro, né, sempre. Acho que vocês já sabem, né, que eu trabalhei em cursinhos preparatórios para concurso, né, há alguns anos, e às vezes a gente revezava, né, os professores da linguagem, a gente revezava, ora a gente trabalhava redação, ora trabalhava gramática. Quando eu tinha uma turma, por exemplo, de redação, outro professor ou professor entrava com a gramática e vice-versa. E em uma das turmas, né, em que eu trabalhava com redação, não vou me lembrar aqui na época, né, para que cargo era, qual órgão, né, para que órgão era esse concurso, e eu trabalhava redação. Sempre na primeira aula a gente deixa aberto, né, para tirar as dúvidas, né, dos candidatos sobre letras, escrita, títulos, né, são várias as dúvidas. E nessa turma foi muito interessante porque um dos candidatos me perguntou sobre a questão do título, como formular o título, né, o que eu achava melhor e etc. Então eu dei as características, né, que eu considero importantes sobre títulos e disse para ele, eu sugiro, isso não tem princípio linguístico nenhum que determine, mas eu sugiro que você primeiramente escreva o seu texto, faça a redação do seu texto, e assim que você terminar, você vê todo o contexto para que você possa colocar um título bacana, um título realmente que corresponda ali ao conteúdo. Enfim, eu comecei então a pegar as redações, claro, como de costume, para fazer as correções. E me chamou a atenção porque aquele referido candidato me perguntou sobre o título, ele só colocava o título abaixo do texto. Então eu questionei, né? Peguei, né, os textos dele e o chamei e fiz o questionamento, né? Por que ele estava colocando ali o título abaixo? Ele disse, a senhora que disse. A senhora disse, assim que eu terminasse a escrita do texto, colocasse o título. Gente, bagunçou a minha cabeça. Por mais que eu tentasse ali consertar a situação, eu não conseguia. Porque eu falava, não, mas é para você terminar o texto. Não, assim que você terminar, escreva o texto primeiro, para depois colocar o título. Gente, quanto mais eu tentava responder, mais eu complicava. Ou ficava do mesmo jeito. Então, na sequência aí, depois de muito pensar, eu achei a solução. Eu disse para ele, então vamos fazer o seguinte, você faz a redação do seu texto, redija, né, todo o texto, e quando terminar, retorne ao topo da folha
e antes do início, né, da escrita lá do seu primeiro parágrafo, coloque o título. Estão vendo? Não é fácil não, viu? Aparentemente é simples enviar uma mensagem, mas são várias as situações aí envolvidas no processo comunicativo. Nesse caso aí, houve uma falha de comunicação, claro, de minha parte, pois a mensagem não foi entendida adequadamente pelo receptor. Isso pode acontecer por vários motivos, incluindo linguagem ambígua, feedback, barreiras culturais e ou emocionais, distrações e ruídos ali durante o processo de comunicação. Nesse caso, eu acredito que foi mesmo falta do feedback, do retorno, que é aquilo que eu disse para vocês. O que confere o término do processo comunicativo? É o retorno, é o feedback, tanto por parte do emissor quanto do receptor, né? Gente, isso aqui foi nessa questão desse candidato que me perguntou sobre o título, tá? Tem pessoas que gostam de escrever o título primeiro, tá? E depois fazer a escrita, e nada contra. Dá tudo certo também. Se você estiver no processo de comunicação, seja o mais claro possível na sua linguagem e, principalmente, cobre uma resposta, um retorno do receptor. Senão, ficará aquela situação desconfortável que todo mundo conhece. Foi desse jeito que eu falei, você que não entendeu, e o teste vai ficar solto e sem solução. Hoje encerro por aqui. As publicações são feitas todas as segundas-feiras, a partir das 12 horas.